A arte é o espelho da vida. E hoje nós vamos conversar com um convidado que entende de arte, que entende deste espelho e consegue mostrar aí com sua arte toda a paixão de um atleticano, mas logo depois da vinheta. Se liga só. Ele é o criador do Manto da Massa, vencedor de 2022. Tem um currículo absurdo. O cara faz arte pra todo mundo, faz arte pra Deus e o mundo. E claro, faz uma pancada de... Eu tenho certeza que você, atleticano, já viu a arte desse cara. Ou até tem. Eu tenho a arte dele no meu celular aqui. É um dos papéis de parede do meu celular, acredita? É a arte desse cara. E agora eu tenho a honra e o prazer de receber aqui com vocês o Will Rios. Seja muito bem-vindo, Will. Muito obrigado pela sua presença, por participar conosco e nos honrar aqui no podcast 28 do canal Galo React. Obrigado por aceitar nosso convite, cara. Que isso, Léo. Eu que agradeço aí o convite. Realmente, eu gosto sempre de conversar, né? Quando o pessoal comenta assim, vamos fazer uma conversa aí, uma resenha, falar sobre seu trabalho e tudo. Cara, sempre é muito bom e eu agradeço muito pelo convite. Já tem um tempo que a gente conversou, né? Até no final da rede social ali a gente começou a conversar a primeira vez e aí a gente chegou, né? Conseguimos. Graças a Deus. Deu certo, gente! Então deixa o like, se inscreve aí, porque você já sabe, eu tô pagando em euro pro Will, brincadeira. Mas a gente custou trazer o homem aqui, então vale seu like, tá? Porque nós vamos ter história pra caramba. E Will, a primeira pergunta que eu sempre faço para os meus convidados, especialmente os atleticanos. Quem já assistiu o podcast sabe, quem não assistiu, sofra na minha mão. Não tem jeito. Quero saber de você como é que começou a sua atleticanidade, onde é que começou essa sua paixão pelo Galo? Rapaz, olha, eu tava falando com você antes, né, e realmente, assim, apesar de ter começado lá pelos 10, 11 anos, descoberto realmente, né, essa paixão pelo Galo, mas assim, desde criança, eu fui descobrir com meu pai até pouco tempo atrás, ele me levava, eu tinha coisa de 5, 6 anos de idade, já naquele Mineirão, né, então os primeiros jogos já foi assim, cara, dessa idade. Meu pai nem atleticano era, mas ele gostava muito, cara, de pegar aqueles jogos do Galo nos anos 80. Então, como eu sou dos anos 80, então eu nasci ali já tendo ali o Éder, né, João Leite, essa galera toda. E Reinaldo também, até pegando um pedacinho ali do Rei. Então, assim, meu pai gostava muito ali, assim. Quem não gostava, né? Até os rivais gostavam de ver aquele futebol bonito, né? Então, assim... meu pai já me levava junto com a minha irmã, a gente era pequenininho, brincava lá naquelas escadarias ali, da arquibancada de cimento ali do antigo Mineirão, e ali foi quando começou mesmo, só que foi descobrir aquela escolha mesmo de seguir o Galo, foi na escola, né? Então, assim, nessa idade, assim, a gente começa a ter os amiguinhos, meu pai não era atleticano, mas... por mais que tinha essa coisa, né, de ter levado e tal, mas não tinha muito apego. Minha mãe não era, né, meus outros irmãos menores também não, né, não tinha essa coisa, então acabou que foi pelos coleguinhas e muitos atleticanos, e olha só, né, a gente tinha ali naquela época, a gente já tinha sido campeão da Conmebol em 92, a gente já tava ali, né, já tinha um número, aqueles anos 80, né, de campeonato, do hexacampeonato mineiro, né, várias coisas assim que tinha assim como você ser atleticano, mas foi pelos amigos e aí eu acabei indo, e justamente nos anos 90 que não foi bom pra gente, né? Foi péssimo anos 90. Só anos teve as 90 Comebol. Foi difícil, principalmente por causa dos rivais, né? Então assim, a gente era muito zoado na escola, mas cara, é engraçado que foi na pior época que eu me tornei atleticano sem influência da família. Então, eu fico pensando nisso hoje, cara, era pra ser mesmo, assim, porque eu poderia ter sido influenciado, e como quase fui, por alguns colegas para ir pro outro lado. Mas eu já tava mais andado, sabe? Aí eu falei, não, eu vou mesmo. E aí minha irmã foi comigo, minha irmã mais nova, a Jennifer, inclusive um beijo para ela, né? E um abraço pros meus pais também, né? Que por mais que eles não eram, hoje eles são, assim, doidos comigo quando vem coisa do Galo. Meu pai, todo coruja, assim, quando vê um trabalho. Minha mãe sempre apoia. Então, assim, vem as coisas que são feitas no Galo, então eu fico muito feliz. Então, começou assim, basicamente, minha atleticanidade.
Que da hora. Mas seu pai torcia pra algum adversário ou ele não torcia pra ninguém? Nada, na época nada, cara. Ó, o máximo que, inclusive, foi influência também, sem querer, da profissão do meu pai, porque meu pai é músico. Então, meu pai, com peruano, né? Meu pai estrangeiro, ele trabalhava com música peruana. Quem é das antigas aí, talvez lembrem em casas de show, até Palácio das Artes, alguns lugares assim, ele apresentava esse tipo de música mais tradicional peruana. E então ele tinha essa coisa lá no Peru, mas aqui ele acabou se envolvendo também em alguns shows, apresentações lá no Labareda. Labareda não, lá no Vila Olímpico, né? Então, assim, acabei conhecendo o centro de treinamento, eu era pequenininho, meu pai me levando lá para conhecer, ver os jogadores treinando. Cara, isso também influenciou bastante, né? Eu lá com os meus 7, 8 anos de idade, meu pai me levando lá e ele fechando esses eventos que ele fazia lá nos clubes, né, do Galo. Então, assim, isso eu tive um pouco mais disso do meu pai, mas não do futebol em si. O futebol foi mais assim, igual eu te falei, ele levou, às vezes a gente assistia alguma coisa ou outra na televisão, mas não era assim, entendeu? Will, então já sei porque. Agora eu quero. Esse cello, a galera não tá vendo que eu tô tampando aqui. Tem um cello do lado do Will ali. Eu vou até me tirar da tela aqui pra galera ver, peraí. E eu quero saber o seguinte: esse cello aí tá aí só de enfeite? Ou você toca ele aí? As duas coisas, meu cara. É engraçado que essa parte da música eu acho que eu nunca abordei em nenhuma conversa minha. Ou eu abordei muito rasamente, assim, sabe? Essa parte da música foi uma parte que eu trabalhei mesmo. Fiquei mais ou menos 10 anos trabalhando, né? Uma época que eu tinha entrado na faculdade, que eu sou formado em comunicação, e foi a época que eu comecei a estudar de fato, né? E até trabalhar com isso. Então aqui hoje ele tá, mais como enfeite, mas eu ainda estudo. De vez em quando eu pego alguma coisa, né? Mas ali hoje ele tá como mais ali para decoração. Massa demais. Então foi influência do papai aí, por isso que sim. Tá aí. Seu pai tocou em orquestra, sim? Ou foi? Meu pai, sim. Meu pai teve muito essa música peruana que ele trabalhou, sempre foi mais assim, erudito, apesar de ser uma música popular peruana, né? Uma música mais assim, mais cultural dali, do Peru, mas assim, teve muito essa influência também erudita. E essa influência erudita acabei pegando, inclusive foi uma... Eu não comecei desde criança estudando, eu fui estudar desenho, eu gostava de desenhar. Mas num momento ali que eu estava quase com meus 20 anos de idade já tinha formado na escola, aí meu pai sugeriu, falou, você não quer aprender esse instrumento e tal, eu comecei a estudar música, e aí acabou que até o desenho ficou meio de lado, assim, né, eu fazia mais trabalho de comunicação, e em paralelo à música eu fui aprendendo, né, então foi mais ou menos assim que foi essa parte da música dele, né? O Senhor Contreiras aí, um grande abraço para ele influenciou bastante nessa parte da música. Grande abraço, Senhor Contreiras, tua mãe. Peço desculpa, galera, mas até tentei aqui, mas não tem como colocar agora na tela, vocês não estão vendo, mas ele tá com violoncelo. Aqui, ó, eu coloco aqui um pouquinho para cá, ó. Dá para ver aí, né? Não sei se dá para ver mais no meio aí. Tá, pera que eu vou me tirar aqui da câmera, ó. Aí, ó, galera. Pronto. Agora, aí, galera, ó, virei a câmera. Pronto, tirei. Aí, ó, violoncelo. Eu até tô vendo se eu, de repente, faço alguma coisa em relação ao Galo, né? Eu gosto dessas coisas. Eu até tava estudando aqui para ver se eu tocava algum hino, alguma coisa do Galo, alguma coisa assim. Ó, depois a gente pode juntar, viu? Porque eu não sei se você não deve acompanhar meu canal de antes, já contei aqui pra galera, mas nossa audiência rotativa eu conto de novo. Eu sou cantor de coral, já cantei no Coral SESI Minas, já cantei no Madrigal Renascentista, toco instrumento também, toco percussão, por isso que eu tô interessado. Toco percussão, tem um violão aqui do lado, que eu já até toquei alguma coisa aqui no canal também. Eu quase estudei no SESI, na época que eu tava começando, eu cheguei a fazer umas aulas iniciais ali com os professores do SESI, e quase que fui para lá. Eu até assisti concerto lá, fui convidado para lá assistir. Então você deve ter conhecido o Marco Antônio Maia Drummond. Sim. Foi meu maestro a vida inteira, irmão. Sim, olha, eu lembro que o pessoal tinha ele e tinha outros professores lá, né? Então era bem conhecido. Devo ter assistido, inclusive, as peças lá com ele, né? Aliás, e com a galera toda. Para ele. Grande abraço. Sim, que legal, bacana. Maestro Marco Antônio, que é um grande atleticano.
Um dia eu vou ver se eu convido ele é atleticano. Super, você Coisa não faz boa. noção. Você não tem. Olha, É porque o maestro eu ele não tem que tive ser mais contatos. O maestro ele tem que ser mais isentão, né? Então, mas quem vê ele Mas por eu acho fora... que se eu tivesse convivido, eu talvez conhecesse mais, mas eu só conheci naquela época, né? E bem de longe também, não foi muito assim. Mas eu lembro dele nessa época e lembro dos outros professores, mas essa parte de time do clube, né, do coração, às vezes é difícil de se achar, né? É difícil. O Marco Antônio, grande atleticano. Um grande abraço para ele aí. Depois eu vou ver se eu consigo trazer ele aqui no canal. E aproveitando o gancho também, Will, já que você comentou um pouco sobre isso, eu quero saber como é que começou essa sua paixão pelo desenho. Como é que você descobriu esse dom que você tem? Porque eu vou te falar a verdade, cara. Eu já tentei desenhar, nem o bonequinho eu acerto direito, mano. Eu e minha esposa, que é a Sabrina, a galera conhece a Sabrina também. A Sabrina não desenha nem o bonequinho de palitinho direito. E eu também. Então eu quero saber como é que você descobriu esse dom seu, cara. Cara, isso foi muito dos meus pais também, né? Meus pais sempre estiveram próximos e apoiando, né? E eu tinha 2 anos de idade, eu até não tenho aqui, tá guardado, né? Mas eu tenho aqui uns livros que minha mãe tinha de artesanato e eu desenhava neles, já com 2, 3 anos. E naquela época já tinha aqueles personagens Snoopy, Mickey, eu gostava de desenhar esses personagens, né? Na televisão também tinha. Então eu gostava já de desenhar com caneta mesmo, ia desenhando, e aí eu fui praticando, né? Eu só fui estudar, ter condições de estudar mesmo, lá pelos 14 anos. Tem até uma escola que até hoje acho que funciona, o INAP, e eu estudei lá desenho artístico durante um ano. Meus pais não tiveram condições de pagar o restante das aulas, mas continuei estudando. Só que aí chegou um ponto, né, que você vai terminar a escola, né, termina o ensino médio. Então, assim, acabou que eu não fui, né, eu até cheguei a estudar para Belas Artes, para o UFMG e para a Escola Guinhar, né, fazia todas as provas de aptidão e ia bem, né, só não ia bem nas outras, mas na de desenho sempre fui muito bem. Foi a época que depois eu ganhei bolsa de estudos também, fui para fora de Belo Horizonte. Mas assim, começou assim desde pequenininho, né? Gostava de desenhar de tudo, os personagens, eu era muito observador. Então eu sempre era desenhando em casa e sozinho, não tinha professor. Depois, como eu te falei, lá pelos 14 anos que eu fui ter as minhas primeiras aulas de desenho, né? Então foi sempre assim em casa. E a minha mãe e meu pai incentivando, né? Comprando material, me ajudando, né? Importante. Sempre dando aquele apoio. A família ajudando é outro nível, cara. Impressionante. Sim. Sempre foi. Dá um incentivo gigante, é muito legal. E eu quero saber agora um pouquinho da sua vida pré-manto, né? Antes da gente até falar do manto que você já tá usando aí, obviamente. Eu quero saber um pouquinho dessa sua vida pré-manto. Como é que era o seu trabalho? Como é que você fazia ali aquele... Eu dei uma... Obviamente, né? Eu dei uma estudada aqui no currículo de Will. E, gente, trem pra caramba. Então me conta um pouquinho dessa sua vida profissional pré-manto. Pois é, ela começa justamente até esse ponto que eu te contei, que foi a ponto que eu comecei, teve o ensino médio, e o ensino médio, quando tem crianças, crianças não, jovens, que já tem muitas dúvidas. Às vezes, assim, tem decidido alguma coisa, mas muitas vezes também tem aquela dúvida. E eu lembro que naquela época até acho que já tinha aquele, como é que chama? O teste vocacional, né? Só que assim, no meu caso, eu até tinha muitas aptidões, gostava de desenho, música eu ainda não tinha nem começado a estudar, né? Então você vê que eu comecei música muito tarde. Meus irmãos, minha irmã cantava, eu gostava falando, minha irmã também participou de coral, sempre participando assim, né? Estudando e tal. Meu irmão também sempre cantando, até estudando instrumentos, essas coisas, mas eu nunca tive muita aptidão para isso, nunca quis, gostava sempre de apreciar escutando. Então eu desenhava, até escutava música. Eu lembro quando lançou aquela trilha do Jurassic Park, né, John Williams. Cara, aquilo ali foi amor à primeira vista com relação a trilhas de cinema, porque tudo isso que eu tô falando se misturava com aquilo que eu gostava, eu ficava desenhando os dinossauros, desenhei até quadrinho do Jurassic Park na época, né? Então, tipo assim, coisa minha, sabe? Assim, coisa que a gente fazia no caderno, com os colegas da escola e tal. Tem colegas da escola que eu tenho amizade até hoje, que a gente reviveu, guardaram meus desenhos.
trouxeram para mim de presente de volta, sabe? Falando, Will, aqui, ó, guardei isso aqui com você. Eu falei, cara, pega aí o que você quiser e depois você me manda, porque isso é uma joia, né? E eu fiquei muito feliz só de ver, né, que o pessoal teve esse carinho de guardar, né? E assim, até chegar nesse ponto da cisão ali, né, para a vida adulta, eu fiquei muito com desenho, mas depois eu fui desanimando, porque a gente vai vendo que não é fácil, assim, você não consegue ver assim, uma profissão, e eu tentei estudar, fazer belas artes, guiar e tudo, e não conseguia entrar na universidade, até foi quando, quase meus 20 anos de idade, eu comecei a estudar o violoncelo, e ao mesmo tempo eu já trabalhava com comunicação, e aí eu fui muito para essa área, aprendendo a mexer com computador na época, então você vai para o design, aí eu aprendi edição, aprendi a mexer com câmera, então foi tudo meio que nessa época, quando eu estava quase meus 18 para os 20 anos, né, e aí foi quando eu fui para estudar música também, em paralelo. Só que aconteceu uma coisa muito inusitada nisso, que mudou, foi uma mudança assim total, foi uma virada de chave na minha vida, foi que quando, por causa do violoncelo, eu tocava com um grupinho de músicos, né, a gente era na igreja, né, a gente começou na igreja, assim, e tal. Quem não começa na igreja, né? Eu também tem, eu era da igreja Batista da Floresta na época. Eu também, né? Comecei na igreja, impressionante, a maioria dos músicos que eu conheço começou lá. Exatamente, então foi lá que a gente começou e aí um pessoal que era da Lagoinha, que tocava violino lá, o pessoal, aí fiz uns amigos, e um desses caras, que ele tinha mais esse lance para regência, ele foi para o Paraná e teve um convite lá do reitor da universidade, lá no interior do Paraná, para montar uma orquestra lá. Era o reitor da universidade querendo criar uma orquestra. E ele me chamou para ir junto, só que eu estava muito no início do instrumento, eu tinha pouco tempo, estava muito no início do violoncelo, inclusive era até esse aqui eu fiz questão de guardar, porque esse era o da época, né? E aí guardei por todo esse tempo, né? Quase 20 anos. Então, assim, foi legal, porque aí ele me chamou, falou, Will, vamos conhecer lá, cidade de Maringá, interior do Paraná. E aí foi quando eu estava tentando vestibular, eu tinha acabado de sair do trabalho da produtora que eu trabalhava como cinegrafista. Então, assim, aprendi muito nessa época, né, coisas de TV. Na época eu estava quase indo para a Rede Minas, inclusive, eu cheguei até a fazer um tour lá, porque um dos caras me chamou, mas não era muito a minha área, sabe? Eu gostava, mas eu falava, não quero ser cinegrafista, não é para mim. Sentia que não é para mim, foi um aprendizado muito importante. E aí eu fui, o cara me chamou para ir lá em Maringá, eu fui com violoncelo, com algumas coisas, para passar algumas semanas, meses, assim. E o reitor da universidade me chamou, fez uma proposta para ganhar uma bolsa de estudos, do curso que eu quisesse, para ficar lá. E aí eu aproveitei nisso para poder estudar o violoncelo, porque era para poder trabalhar na orquestra lá, que estava começando. E aí foi quando eu acabei indo para essa área, né, da música, aprofundei mais, mas também eu tinha vontade de fazer comunicação. Por incrível que pareça, por mais que eu não quisesse ser cinegrafista e tudo, eu gostava de publicidade, eu achava que poderia ser a área da minha vida, o design também, fazia muita coisa de design, foi ali que começou meus primeiros trabalhos de design, né, e isso é importante frisar, porque isso foi o que realmente foi a caminhada para poder chegar até o manto, né, foi dali que começou, eu trabalhei fazendo várias coisas, desde aqui de Belo Horizonte, fazia desenho, mas aí fazia coisa de diagramação, de revista, de livro, fiz muita coisa assim nesse editorial, né, aprendi a fazer junto, na época da produtora também fazia edição de vídeo, então eu fazia muita coisa, até chegar na universidade e em paralelo com a orquestra eu comecei também a trabalhar no mercado, nessa área, até formar. E nisso, quando eu formei, aí eu fui estudar no conservatório, para poder me especializar mais em música, lá em Londrina, e aí em Maringá eu comecei a ter até uma agência de publicidade, comecei a trabalhar com isso, então eu ficava com as duas coisas. Então, e eu era diretor de arte, então já fazia. Mas eu gostava sempre de ter alguma coisa de ilustração, né? Eu ficava ali querendo fazer alguma coisa, porque no tempo livre eu sempre tentava desenhar, na faculdade mesmo, fazer tudo que era desenho era na minha mão. Então, eram 3 coisas, na verdade, só que o desenho ainda era meio assim, não investia muito. E fui indo, fui trabalhando, continuando nisso, até ficar ali com a música e a agência de publicidade. E o desenho foi deixando cada vez mais de lado.
mas o design, publicidade, eu fui trabalhando, foi a época que eu mais cresci como profissional, fiz cursos grandes com profissionais de São Paulo, Photoshop, Illustrator, todas essas coisas eu fui aprendendo e foi essencial. Essa época eu, assim, tive um aprendizado gigante, assim, né, para poder entender um pouco como é que funcionava essa parte de marketing, de publicidade, direção de arte na área do design, né, também. E aí, e na música também, ao paralelo, eu fui trabalhando. Então foi mais ou menos assim, essa caminhada lá no Paraná, até 2014, quando um pouco antes eu conheci a minha namorada, que agora esposa, em 2012, né? Ela era aqui, já de Belo Horizonte, eu viajei para BH para ver uma apresentação da minha irmã, que inclusive estava cantando, né? Minha irmã já profissional praticamente, né? E aí a gente veio no evento e foi quando eu conheci a minha esposa e tal, e a gente começou a namorar à distância. Olha que coisa esquisita, né? Eu namorando uma mineira à distância, eu morando no Paraná. Aí, imagina, né? É a vida, cara, não tem jeito. Quando Deus quer, dá um jeito, nem que seja na internet. Pois é. Aqui, você pode me interromper porque eu falo muito, viu? Eu quero que você fale muito, mano. Continue. A ideia do podcast é você falar muito mesmo, mete bala. Bom demais. Mas olha a coincidência, você vai conduzindo. Você conheceu sua esposa em 2014. 2012. Eu conheci a minha em 2014, logo pouco depois do Galo ter sido campeão, foi através da música também. Eu conheci ela através do coral. E vocês se conheceram à distância? Ou vocês ficaram namorando à distância? Não, a gente se conheceu aqui. Minha irmã, inclusive, apresentou, porque era amiga dela. E aí foi quando a coisa aconteceu mesmo. Ela também ela sempre foi da área de design, né? Da área de eventos. Inclusive o evento que ela estava produzindo, né, a minha irmã estava participando desse evento, então ela é muito criativa, minha esposa, então sempre ela, inclusive um beijão para Camila, né, ela é sensacional. Camila é sua esposa? A Camila, minha esposa, né, e ela assim, uma pessoa muito criativa, assim, eu sempre gostei dessa área, né, da criação, independente da área que for, né, então foi muito legal, porque a gente começou a conversar assim, mas a gente sabia que tinha algo a mais, e aí acabou que a gente começou a namorar à distância, porque não tinha como, né? Ela aqui, trabalhando aqui, eu trabalhando lá, né? Morando lá, né? E, só que a minha vida, assim, meus pais, meus irmãos, todo mundo aqui, né? Foi difícil, né? Foi difícil. Aí a gente conseguia fazer ponte aérea, mas era muito difícil, porque Maringá, apesar de ser uma cidade que não é tão distante assim, né? No Brasil, só que, né, assim, em termos de via aérea é meio chato, né? Que você tem que pegar a escala, as passagens são mais caras, interior do Paraná, então a gente passava um aperto, assim, né? Então, aí a gente foi conversando, e na época de casar mesmo, antes de casar, né, meses antes de casar, a gente começou a decidir nossa vida. E aí eu voltei para Belo Horizonte, né? Então foram 11 anos morando em Maringá. Nossa, que viagem que tinha que fazer. É amor, gente. Camila, um abraço para você. E eu não preciso nem falar que isso é muito amor, né? É pra sempre, não tem jeito. Pro cara fazer isso tudo, tem que gostar pra caramba. Pois é, então... cara, e nessa época, eu trabalhava já na orquestra, a minha agência de publicidade, eu já tinha saído dela, eu tinha... já não era uma coisa que eu queria muito pra mim, porque a publicidade, pelo menos pra mim, não se encaixou muito, né? Por mais que eu gostasse de área de criação e tudo, e o desenho já tinha sido deixado de lado, então eu estava só trabalhando com a música, já formado, né, e estudava ainda no conservatório em Londrina, eu ia lá todo mês para poder estudar com uma professora lá da Universidade Federal do Paraná, e era muito legal, assim, eu gostava muito, inclusive eu era funcionário do SESC, lá no Paraná, e tinha outros projetos educacionais também na área da música, então, assim... quando eu saí de lá foi muito difícil, porque realmente eu gostava muito, né? Mas aí eu acredito que Deus tem um propósito para todas as coisas, né? Então quando eu vim para cá, né? Eu tive que pedir as contas lá e tudo. Eu vim para cá, eu tive que recomeçar e recomecei com desenho, porque eu tentei recomeçar com a música aqui, né? Em 2014, né? E foi quase um pouco antes da Copa, né? Então eu cheguei aqui. Ainda tive que lidar com 7-1,
né? Mas tive depois, pelo menos, ali a Copa do Brasil do Galo, né? Que foi ótimo, né? Foi coisa sensacional. Então, assim, foi uma época muito legal, porque aí a gente casou e tudo, então a gente viveu muita coisa legal nesse início, só que o desafio era da minha carreira. Na música aqui era muito complicado, é mais difícil. Então, é muito saturado, porque eu era lá eu era concursado, tinha, né, meu trabalho na orquestra, então tinha todas essas coisas que aqui eu não ia ter. Né? E aqui o nível é muito alto também, né? Eu falo assim que eu fui músico, mas eu fui muito esforçado. Eu fui muito esforçado, tive bons professores, consegui deixar um legado lá, né, de alunos que foram para fora do país. Teve uma aluna que foi para São Paulo, na Orquestra de São Paulo. Então eu tenho orgulho de ver, sabe, algumas coisas que a gente deixou lá. Mas para mim foi o meu papel, cumpri meu papel lá e foi ótimo. E voltei para cá trabalhando de novo com design. Aí foi onde que eu recomecei aqui em Belo Horizonte, entendeu? Que massa, cara. Que história da hora. E aí, antes de chegar no Manto aqui, você estava trabalhando em quê? Aqui em Belo Horizonte já? Depois que você veio para cá, você estava trabalhando onde? Pois é, no início eu trabalhei com o meu próprio escritório, né, assim, trabalhando com design e fazendo trabalhos à parte, né, como freelancer. Uhum. Minha esposa sempre já estava trabalhando na área que ela já trabalha, né, de criação, de produção de eventos e tal, e eu fui trabalhando nessa área, até trabalhamos em projetos juntos, né. Só que eu tava assim, ainda não tava me encaixando, então eu cheguei a fazer curso de cenografia. Na época eu fiz até com o cara da Projac, do Rio de Janeiro, que fez os show da Xuxa, fez uns negócios lá, fez Domingão do Faustão, e foi um aprendizado muito massa, porque eu aprendi muito como que se trabalha com cenografia de eventos, de produções legais, sabe, e eu ganhei um aprendizado muito grande para isso, né, então eu me especializei fazendo isso, trabalhei um pouco com isso, né, nessa parte, mas não era ainda o que eu queria, e eu fui fazendo trabalhos de design, trabalho de produção editorial, várias coisas nesse tipo. Uhum. Só que aí, um ano depois, eu conheci um amigo, que ele tem tudo a ver com essa história, que inclusive até nas redes sociais bombou esses dias, que é os desenhos de quadrinhos, né, que a gente postou aí uns dias atrás, falando das coincidências do Galo com a DC Comics, né, o Superman. Não sei se você viu isso por aí, porque teve um artista que colocou a logo do Galo, o escudo do Galo, em umas publicações americanas. Vi. E esse cara, ele é mineiro, de Belo Horizonte, eu acabei conhecendo ele num evento e tal, em 2015. E foi quando ele sabia que eu desenhava, o pessoal sempre falava, Will, você tem que conhecer e tal, o Ed, né, inclusive um abraço para ele, que é atleticano também. E ele, poxa, me incentivou na época. Falou, cara, vai pro desenho, vai pra ilustração, vai para os quadrinhos. E eu falei, não, isso aí não é pra mim não e tal. Aí eu achava que não era não, sabe? Mas foi tão legal ver que uma pessoa do gabarito dele começou a me incentivar e virou até um mentor, né? Naquele ano ele foi num aniversário aqui em casa e trouxe para mim os quadrinhos, inclusive o quadrinho de um dos que eu falei no vídeo é o quadrinho do Caçador de Marte, que é o Martian Manhunter, né, que em inglês é lá nos Estados Unidos, tinha sido lançado lá, ele me trouxe essa edição de aniversário, assim, para mim, autografado, até com ela, acho que eu tô com ela aqui, ó, uma delas, né, porque ele me deu várias, eu tô com ela aqui, que eu tinha acabado de fazer o vídeo, que eu mandei lá nos Estados Unidos, ele até fez a dedicatória para mim, né, que massa. E essa revista, ela é muito especial, porque foi quando a gente começou, assim, naquela época, aí criou um elo, porque aí a gente virou amigo, a esposa dele virou nossos amigos também, a esposa dela virou amigos da minha esposa também, da Camila, da nossa família, né, eu virei amigo do filho dele, né, e assim, acabou que a gente ficou, assim, virou uma amizade e uma mentoria também, então foi dali, ele até me incentivou, ele não dava aula, mas ele me indicou. Em Belo Horizonte tem gente que trabalhou na Marvel, na DC Comics, que dava aula, que dão aula até hoje, são professores incríveis, inclusive um abraço para o Rodney Buchemi, ele que foi o meu primeiro professor, né, que eu tive que recomeçar do zero o desenho. Então foi dali, mais ou menos, ali 2015 e 2016, quando eu comecei a estudar, que realmente a minha caminhada, ela teve mais ali para o desenho, de fato,
né? Então foi dali que aí eu tive que... Cara, pensa, eu fui começar a estudar, comecei do zero, sabe? Sabe aquele recomeço de, tipo, pegar os conceitos básicos e começar os fundamentos, recomeçar a vida. Eu falei, cara, eu já tô casado, nossa, a gente um dia tá pensando em ter filhos, então eu tô recomeçando. Deu um desânimo, mas ao mesmo tempo é aquele negócio, a gente tinha pessoas ali muito gabaritadas que confiavam que eu poderia conseguir alguma coisa. Então foi dali, 2016, que eu fui começando a fazer esses estudos de desenho, e aí eu fui trabalhando com desenho também. Então fui fazer meus primeiros eventos, meus primeiros trabalhos, assim. Aí foi quando eu tive um convite para trabalhar com comunicação, mas por questão, assim, salarial mesmo, né? Eu vi que era muito interessante, né, a proposta. Eu não pude recusar na época, né? Eu estava começando minha área de desenho, casado, né? Eu não podia recusar muita coisa. Com certeza. Então, né? E era uma gerência de comunicação, então eu tive que, achei legal, valeu a pena. E então foi em 2017 que eu fui para essa área. Em paralelo, eu ainda fazia alguma coisa de desenho, quadrinhos, inclusive, uma coisa direcionada para quadrinhos, para estudar quadrinhos. É um mercado muito difícil, porque lá nos Estados Unidos, né, tem uma qualidade muito grande. Então, como o Ed sempre me incentivava para poder fazer algo, eu já comecei a ver como que funcionava os testes, porque você tinha que fazer testes e tal. Então, eu ia trabalhando com ilustração e estudando quadrinhos e trabalhando com comunicação. Então, em 2017 foi meio que assim. Até 2019, quando antes da pandemia, eu saí dessa empresa e aí eu falei, cara, acho que agora eu vou ficar só com desenho. Pensa, 2019. Legal. Foi 2019, então eu fiquei trabalhando com comunicação até aí, 2019. Né? Temos similaridades, cara, porque afinal de contas, esse canal aqui, por exemplo, tem menos de 2 anos aí, e foi engraçado você falando aí, eu me recordei aqui que eu comecei esse trabalho aqui, esse canal, por recomendação de uns amigos do Hoje Tem Galo, né? Dos canais Hoje Tem Galo. Sim. Pois é, sim, eles o Beto. Eu só entrava lá. O Beto, o Rap, na época tinha tava o Thiago de Araújo. O Thiago de Araújo, conheço. E o Henry. E eu sempre entrava lá pra digitar no chat e tal. E foi justamente o Thiago de Araújo e o Henry que me falou. Um deles, eu não lembro qual foi exatamente, mas foi um dos dois que me falou: cara, você comunica bem, por que você não faz seu canal? Olha só. Aí eu fiquei com aquilo na cabeça e falei, quer saber, eu vou fazer. Aí, cara, eu não sabia. A gente tem ali os contatos e tal. Inclusive o Thiago de Araújo fez esse podcast que nós estamos gravando aqui. O Thiago de Araújo já participou aqui comigo também. Depois, quem não viu aí, vai lá ver, confere. Cara, tanto é que antes de você fazer contato comigo, eu já tinha escutado seu nome. Eu acho que até por eles mesmo. Assim, porque quando você foi falar comigo, eu não achava estranho. Eu até pensei assim, é o Júnior Brasil? Não, é o Léo Brasil, porque eu tenho certeza que eu vi esse nome. Foi dos canais mesmo, tanto é que quando eu fui lá conversar com eles, eu fui lá no estúdio deles, né, do Beto Guerra e tal, e eu sempre acompanhei depois as lives deles, antes também já acompanhava, então eu via o seu nome por aí. Ah, tá bom. Estão falando mal pelas costas, né? Eu vou descobrindo, viu, gente? Se você fica falando mal pelas minhas costas, eu vou descobrindo, tá? Aliás, você falou dessa questão de quadrinho também. Eu já tô te avisando que eu sou meio nerd, depois nós vamos ter muita conversa em off pra botar em dia, tá? Não vou estender nessa parte agora não, que senão nós vamos até amanhã, se deixar eu vou até amanhã nesse papo. Mas legal. Vamos pra parte do manto aqui, que senão eu vou empolgar aqui, vou emocionar. Eu sou muito fã de quadrinho, de anime, de desenho. Que bacana. Eu sou alucinado, você não tem noção. E eu tenho certeza que muita gente tá escutando também, porque depois quando eu vou postar alguma coisa, o pessoal fala, nossa, que legal, eu vou descobrir que tem uns nerds por aí, sabe? Atleticanos. Pra caramba. Aliás, você que é nerd, já fica aí, se não tá inscrito, se inscreve no canal, que nós vamos trazer mais gente pra gente falar, e o Will também vai voltar aí de vez em quando. Claro. Mas dando sequência, então, aí a gente chega, 2022, Manto da Massa. Me conta a história desse manto. De onde que saiu a inspiração? Foi o manto da Arena, né? O de 2022? Foi o da Arena, né? Foi exatamente. Esse que ele tá usando. Cara. Eu vou te dar só um pré assim, bem pequeno, vou dar bem resumido para chegar em 2022, porque é importante. Mete muito bala. Importante. Porque é o seguinte, quando aconteceu 2019, eu saí dessa empresa, eu falei, cara, será que eu vou mexer com desenho? E fui para mexer com o meu estúdio de desenho.
Só que assim, veio a pandemia, né? Explodiu ali a pandemia. E eu já estava com uma criança pequena, já tinha nascido meu primeiro filho em 2018, então eu estava com um menino pequeno, e outro para nascer em 2020. Nossa. E aí, cara, eu falei, cara, eu tenho que montar meu estúdio, minha esposa me deu todo apoio, a Camila falou, cara, você tá com o seu sonho aí de quadrinhos, já estava estudando há muito tempo, já desde 2016, e aí foi quando eu comecei. E aí, 2020, aconteceu a primeira edição do Manto da Massa, que é importante falar. Por quê? Porque eu fui participar. Meu filho tinha acabado de nascer, Tiaguinho, né? Assim, foi bem na pandemia, foi bem difícil, porque já estava tudo fechado, foi em março, então estava tudo fechado, a gente não podia receber visita nos hospitais, então a gente ficou isolado, foi bem difícil. E aí quando veio, meus amigos, colegas lá, me chamaram para falar, Will, vai lá, você desenha e tal, não sei o quê. E eu fiz, só que eu fiz muito correndo por causa disso. E aí quem ganhou foi o Flávio, e foi maravilhoso, aquele manto 2020, né, o primeiro. E aí depois eu fui tentando em 2021, porque assim, em paralelo que eu estava trabalhando, tentando trabalhar com ilustração, quadrinho, fazendo teste, montando meu estúdio, eu fui indo para essa doideira do Manto da Massa também, né, como torcedor. E aí, em 2021, aí quando começou meu primeiro contato com o Atlético, foi o primeiro contato, assim, vendo nas redes sociais, eles começaram a postar desenhos meus, né, e aí a gente vê aquela avalanche de pessoas, né, querendo te seguir, querendo falar com você e tal. Aí eu participei do Manto 2, fazendo o design, porque o 1 eu não fui nem finalista, não fui nem selecionado. Foi um projeto bem básico mesmo. E eu não sabia, porque é tudo muito novo. Aí em 2021 eu fui finalista. Fiz um projeto, ficou legalzinho, mas não se compara com aquele do mapa do Lucas Adriano, que foi sensacional. Mas foi legal porque eu fui finalista. Eu ganhei aquela camisa, então foi ótimo, né? Foi maravilha. Verdade. E fora que 2021 foi quando eu comecei a colaborar com o Atlético. Bem ali, quando o Everson, ele defendeu aquele pênalti lá com o Boca Juniors, ele até fez gol e tudo, e foi quando eu até tive o primeiro contato com ele viu meu desenho. Foi uma época difícil do Everson, e o Galo também repostou a minha arte, e outros do Galo que eu tinha começado a fazer aqueles galão, né? E aí foi quando tudo ali foi misturado, porque eu não tinha ganhado o Manto da Massa, mas eu estava envolvido com o Atlético, mesmo como torcedor, só dali ajudando, não era nada profissional ainda, né? E aí foi quando, até no final do Campeonato Brasileiro, eu estava envolvido com o Atlético, assim, fazendo muito dos desenhos, e foi quando foi criado o galão. Aquele galão foi criado justamente ali no Campeonato Brasileiro. Tanto é que no Copa do Brasil foi o primeiro mosaico que eu fiz, que foi muito legal a experiência com marketing, então me envolvi muito. Quando o Galo foi campeão de tudo aquilo, né, aquela coisa maravilhosa, eu estava totalmente envolvido, mas não só como torcedor, eu estava me envolvido como um artista também. Aí me veio assim, eu fui ver uma entrevista do Leandro Figueiredo, que era o diretor na época de negócios. Ele estava dando entrevista na 98 FM, que agora, na época era 98 Live, né? Uhum. E aí ele estava dando entrevista sobre a terceira edição do Manto da Massa. E ele falou, em 2021, ele já estava falando, olha, vai ter a terceira edição, mas essa vai ser a última, da Lecoq. E essa também, que já estavam com aquela coisa de entrar Adidas e tal, já estavam meio que falando, ele falou, olha, não, já vai ter agora, porque o contrato da Adidas vai ser em julho, então o Manto da Massa vai ser antes. E aí, eu falei, cara, terminou a época do Campeonato Brasileiro, eu fiquei assim, será que eu faço? Porque eu já bati na trave 2 vezes, eu não sei se eu vou e tal, mas aí... irmão, se eu batesse na trave 2 vezes, aí é que eu ia fazer. Eu tô mandando também desde a edição 2, meu filho, até hoje eu não passei nem da primeira fase. Se eu tivesse passado de uma, eu não ia nem pensar 2 vezes, não. Mas eu tava... É porque existe os dois lados, né? Eu, assim, não tinha tempo pra fazer, porque um projeto desse, gente, dá trabalho pra fazer. Dá trabalho. Eu fiquei, assim, nos 2 projetos, o primeiro ainda foi mais tranquilo, demorei pouco, mas o segundo, eu fiz ali, né, as pranchas de apresentação, coloquei o mock-up do Hulk com a camisa, então, assim, dá trabalho, eu fiquei uma semana mexendo.
Aí eu falei, cara, eu tenho que pegar um intervalo para fazer, eu tenho que ver um momento assim que não vai ter problema para poder estar com meus filhos, tem família, toda aquela coisa, trabalho, mistura tudo. Então eu tive um intervalo em janeiro de 2022. O projeto do Manto foi só em abril. Em janeiro a gente tava com aquela empolgação não tinha nem tido a Supercopa ainda, aquela Supercopa com o Flamengo. Então, o pessoal estava empolgado, mas foi tenso aquela Supercopa, porque a gente pensava que ia perder e ganhou ainda. Então, pensa a empolgação que estava, né, naquele momento. Eu falei, cara, então eu vou fazer agora, e só que eu não quero ficar na empolgação, quero que a gente não fique ligados em título. A gente tem que ficar ligado em ser atleticano e valorizar a história do Galo. Então eu já comecei a pensar na história do Galo. Fui pensando lá em 1908 e tal, lá no Parque Municipal, e aí Alice Neves, e fui pegando os primeiros campeonatos, a história do Galo, até o hino do Galo, sabe? Mangabeira, que desenhou o primeiro mascote. Então, Vingadoras, que, né, começou em 2019. Todos os pontos-chave, não só os títulos, mas tudo aquilo que marcava a história do Atlético eu coloquei naquela camisa. Sem saber o tema. Quero até abrir uma aspa rapidinho. Diga aí. Quando eu fiz aqui a minha camisa, eu falei pra galera, muitas vezes a galera não acredita. Eu também fiquei mais ou menos uma semana estudando, pensando, procurando referência e tal. Então vocês estão vendo alguém que passou, que ganhou a parada, falando como é que é o processo da coisa, gente. Não é tipo pegar um desenho de camisa e falar, acho que esse negócio que vai ficar legal, vou chumbar ali na camisa que vai ficar bonito. Tem todo um estudo, todo um processo feito para a construção de um trabalho como esse, né? Exatamente, Léo. É isso aí. Dá trabalho mesmo. E eu acho que um projeto bem feito, um projeto que ele tem que ser trabalhado, ele demora mesmo. Mesmo que seja um pouco menos, um pouco mais, mas demora. Porque você precisa ruminar aquilo, ficar olhando, volta, vai, volta. Foi o que eu fiz. Fiz isso, na verdade, naquele janeiro, pensando no projeto, e não era ainda essa camisa. Ela já tinha as cores, já tinha essa logo, né? Já tinha, né, tudo com as mesmas cores prateadas, mas chegou dourado. Peguei a logo normal, né, atual de hoje, eu coloquei nessa camisa. Só que muita gente falou, mas por quê e tal? Eu falei, não, é porque naquela época já tinham tido duas camisas que já tinham a logo atual, o escudo atual. Eu falei, cara, eu preciso de algo que seja histórico. Uma coisa que, como a gente já tá falando da história do Galo, então eu quero pegar das origens, porque já teve uma camisa dessa naquela época, que era cinza da Lecoq, não sei se você lembra, cinza e preta, que era assim, era a última camisa que tinha sido dessa forma. Eu falei, cara, eu quero fazer dela, porque ela vai ficar diferente, ela tem que ser preta, porque as outras duas já teve a listrada e uma mais clara, então eu preciso fazer algo diferente, tem que fazer. E com detalhe, com conceito, ela não tem que ser só bonita, ela tem que ter conceito. Então a história do Galo foi, e aí eu quis colocar esse símbolo, por quê? Porque ele equilibrava no design também, tinha a questão da história, então foi várias coisas, vários conceitos nela, e assim, eu até coloquei o escudo atual fazendo uma etiqueta embaixo, para mostrar que o Galo era um clube que ele estava se internacionalizando, e isso já estava sendo, né, para a área internacional, então tinha que fazer esse tipo de trabalho de branding do Galo para fora do país. Então foi quando a gente trabalhou isso, né, deixar ele mais internacional nesse pedaço e colocando também todos esses conceitos que sejam universais. E aí eu fiquei esperando só o tempo, porque a gente estava esperando a confirmação no regulamento. Aí foi quando falaram que tinha um negócio da Arena MRV, né? Aí tinha que encaixar. Né? Já tinha a logo da Arena MRV já na camisa, só que eu tive que adaptar. E foi muito bem adaptado, porque a gente estava com um conceito do Coreto, que a primeira casa que nós tivemos ali foi o Coreto, e depois do Coreto a Arena MRV, que estava já começando a ser falado naquela época, estava em construção e tal. Então a ideia era de que a gente só fizesse esse link e eu ajustei as listas para formar um pouco pegar a forma da logo da Arena, entendeu? Então foi ali que foram meses a gente trabalhando, eu deixei o projeto semi-pronto, aí trabalhei isso na época quando veio o tema, e aí quando veio o tema eu tive que adaptar, ficar uma semana adaptando, olhando, e a galera já estava mandando camisas nas redes sociais, né? Dá uma atenção também. E a galera já começa a mandar as camisas. Onde você buscou essas imagens aí, cara? Ficou muito legal. Cara, eu tive que desenhar tudo.
Foi tudo desenhado à mão mesmo? Desenhado, eu tive que adaptar algumas coisas, né, para poder fazer aquele traço mesmo de desenho, né? Uhum. Então foi uma mescla. Eu desenhei muita coisa eu adaptei com trabalho de fotografia, né, que se adapta, mas não podia ser, tudo tem que ser mexido, não tem como, você tem que desenhar, porque senão ele fica com um aspecto muito de fotografia só, né? Uhum. Não, eu queria que desse um aspecto de desenho, mas também não podia ser um desenho muito de desenho de quadrinho, né? Apesar da inspiração de quadrinho, ele tinha que ter uma coisa mais fotorrealista, mas ao mesmo tempo não podia ser tão foto, porque aí você tira toda aquela coisa, aquele charme do desenho. Então foi um desafio, cara. A gente teve que mexer desenho por desenho, cada um deles, para poder fazer essa história da camisa. Até tem meu filho que eu desenhei na camisa. Tem uma foto dele pequenininho, quando ele tinha 3 anos, que a gente tava na Arena MRV. A gente visitou lá a construção, tinha um deck assim. Aí ele saiu correndo assim, eu te bati uma foto. Foi exatamente aquela foto que eu redesenhei em cima, que tá perto do Hulk, inclusive, né? Quem quiser achar. Tá lá na listra, lá um menininho correndo, pequenininho. É meu filho, eu quis colocar representando nossa família ali, né? Com um pedacinho da gente ali. Que barato, cara. Olha, tá vendo? Informar. Eu não sabia disso, galera. Eu tô sabendo agora que o menininho ali do lado do Hulk é o menino do Will, cara. Que legal. Ô Will, antes de até de eu falar de outros trabalhos, o que é que mudou na sua vida ao ganhar o Manto da Massa? Ao ganhar aí o concurso? Como é que foi essa virada de chave? Você que já contou pra gente a história que veio de uma pancada de dificuldades, morou fora, trabalhou aqui. Como é que foi a virada de chave? O que é que mudou depois que você conseguiu ganhar aí esse Manto da Massa? Ó, cara, assim, o Manto da Massa é como se fosse é você ser campeão de alguma coisa vestindo a camisa do Galo, né? E você literalmente está fazendo algo para vestir, né? E realmente é como o pessoal fala, você se sente parte do clube, você já se sentia como torcedor. Agora imagina fazendo algo que representa, né, o manto do Galo. É um manto. Que todas as pessoas ali estão vestindo, você vê assim na rua, em todo lugar, cara, gente rica, gente pobre, branco, preto, criança, velho, mulher, homem, todo mundo assim usando, é muito legal de ver. Né, assim, você vê aquela camisa assim, as pessoas vestindo e chegando para você falando, cara, eu amo essa camisa. E tem pessoas, várias situações, você tá na rua, você não falar nada, você só vê ali, seja levando meu filho para escola, na igreja, todo lugar, e você não fala nada, sabe? E você vê as pessoas, e aí no estádio nem se fala, né? Então, quando a gente vê isso, cara, é uma mudança mesmo, assim, como posso falar, cara? É uma coisa surreal você vivendo isso como torcedor e você depois como profissional, né? E você tá ali realmente dentro da história do Galo, né? Então, realmente muda muito, porque as pessoas te olham diferente. A gente tem que ter até cuidado com certas coisas que a gente vai falar, porque as pessoas elas estão esperando da gente alguma coisa quando você vai falar. Por mais que eu não seja ainda, poxa, eu não sou grande, mas mesmo assim, cara, você tem ali uma relevância. Muitas pessoas me procuram coisas assim, falando coisas inimagináveis, falando coisas assim que você nunca espera e você não vendo nada, né? Então realmente é muito legal ver isso, né? E muda muito, sim, cara, muda muito, realmente, assim. Em termos profissionais, eu não posso falar muito porque o design não é a minha área hoje e precisou muito do design e tal. Mas eu gosto muito de falar que eu tive o trabalho de ilustração no Atlético e realmente foi muito bom, porque me aproximou muito o clube e abriu portas ali, inclusive dentro do clube, fora do clube também, né? Se eu posso falar, com certeza. Muitas portas, inclusive a gente tá vendo ali atrás dele, esse dá pra ver bem ali, uma das minhas artes favoritas, que é aquele galo ali, que eu tenho no meu celular aqui. Aliás, eu tenho, não sei se vocês já repararam, ele aqui, cara, esse galão aí, ó. Aliás, eu não sei se vocês repararam, galera. Você que já tem o Super App do Galo, meu amigo, você já deve ter visto lá várias artes. Esse moço aqui que fez. Eu tenho várias aqui, inclusive no meu celular. Vou até pegar aqui pra não falar que eu tô mentindo. Aqui. Legal. Ué, meu descanso de tela aqui. Que legal, olha só. Show de bola. Will. Show de bola.
Cara, essas suas artes são muito maneiras. De onde que vem essa inspiração? Como é que começou essa parceria sua com o Galo também? Conta um pouquinho pra gente. Essa parceria pós-manto, né? Com essas artes bacanas. Inclusive, esse galão já subiu lá no estádio gigantescamente, maravilhosamente, lindamente. Pois é, cara. Esse outro muito, galo aqui muito também, bacana. né? No caso aqui, eu tenho um dos seus que eu já coloquei aqui. Não sei, nem pedi permissão, gente. Tomara que o Will não me processe. Eu, inclusive, Eita, peguei aquele galão. Pegar aqui o número aqui do meu advogado. Aquele galão que você colocou assim, andando pra frente, sabe? Um preto lindão, tá encarando o adversário, que eu já usei até aqui em thumb, porque, cara, aquele galo é maravilhoso. Não, como é que você cara, tem, isso é muito vem legal. Essa inspiração, como é que vem isso? Conta pra mim desses trabalhos pós. Ó, cara, pois é quando começou em 2020, foi quando eu fiz os primeiros galos. Então eu sempre pensei no galo, um galo forte, vingador, né? Aquele galo fortão. Só que eu tenho outras versões, né? Eu até tem um que eu fiz, que acho que tá ali atrás, que eu fiz até na época de 2021, eu fiz um galo mais teen, é uma coisa mais jovem, assim, mais para infantil. Saiu até na Nescau. Na época eu não ganhei nada para isso. Tanto é que eu participei do Manda Massa, assim, gente, eu não fiz nenhum contrato com o galo que eu ganhasse alguma coisa. Foi tudo, assim, colaborativo, até porque também o galo não estava ganhando nada, né? Só um segundo, Will, peraí. Aquele galo da latinha de Nescau é seu? Isso. Eu tenho ele aqui, mano! Olha, que legal, cara. Tá ali no que vou ver se eu pego. Caraca, mano, eu não sabia que era seu que galo, não. Eu vou contar, assim, os bastidores dela, porque, assim, foi até bom não ter dado certo. A gente tava fazendo um contrato com uma empresa que fazia a parte de licenciamento do Atlético em 2021. Naquela época tinha outros profissionais envolvidos no Atlético que saíram, quando o Galo foi campeão, tiveram outras propostas, saíram e tal, na área de inovação, né? Então, teve até pessoas do marketing também que saíram. E aí, mudou muito, então acabou que eu não consegui fechar contratos, né, assim, de trabalho, de produto, e isso foi ótimo, porque aí eu pude participar do Manto 3, e aí eu aguardei esse tempo, até não fiz mais nada, eu falei com a empresa lá, não vou fazer nada agora, foi até bom porque não deu certo, sabe? Então eu não me envolvi profissionalmente com o Galo, mas até então, esse do Nescau, eles chegaram e ligaram, falaram assim, olha, cara, você quer fazer alguma coisa aqui só que o Atlético ele não vai ganhar nada disso, que eles querem trabalhar a marca do Galo, que é tipo assim, experimentar o que é fazer algo do Atlético oficial com a Nescau. Só que a Nescau, ela tá fazendo essa proposta, mas o Atlético não vai ter uma venda. Quem vai ganhar é a Nescau. Então, tipo assim, vai valer a pena associar isso? E você quer fazer isso, quer participar disso? Eu falei, cara, vamos lá. Não vou ganhar nada, eu tenho até o contrato aqui, tá lá, R$0. Mas eu falei, isso vai ser pro meu currículo com o Galo. Vamos lá, vamos junto. E aí eu tive esse pedido, né, do pessoal do clube e dessa empresa, e eu fiz foi o único desenho que eu fiz, que foi, não, na verdade, foi só esse que eu fiz, esse aí. Tem até minha assinatura aí, se você pegar do lado, tem minha assinatura aí do desenho. É verdade, não, agora que eu reparei aqui, mano, aqui, ó. É isso aí. Mas, gente, a gente pega o negócio, às vezes não repara, mas tá aqui, ó. Sabe, podia Sabrina aqui pra pegar pra mim, ó. Exatamente, é isso aí. Então, assim, eu tive esse negócio aí na Nescau, então foi muito legal, assim, pro meu currículo, sabe? Foi uma coisa, assim, sensacional. Então eu tive, assim, que realmente, assim, depois que eu comecei a fazer o Manta, eu já criei aquela questão ética, né, de não me envolver com o Atlético em relação à parte profissional, né? Então eu fiquei semestre todo esperando e tal, até não tive contato com a empresa direito. Eles também não eram uma boa empresa, né? Não vou nem falar muita coisa aqui não, porque eles também não estão mais para Atlético hoje, então tá tudo de boa. Mas não era muito legal, porque deixava muito de lado. Então isso veio a calhar, porque aí, quando terminou o Manto da Massa, aí eu me envolvi, e claro, o nome vai para frente, todo mundo vê, né? Tem aquela... Cara, tem mensagem que até hoje eu não respondi. O pessoal me desculpe que mandou mensagem na DM lá. Tem mensagem que eu até fiquei sem graça de responder, porque já tinha passado 2 anos. Então, gente, eu dei sorte, cara. Então, gente, eu consegui fazer ele responder minha mensagem. Yes! Pois é, cara, pois é. E aí, cara, quando chegou nesse momento que muita gente estava fazendo contato, não sei o que teve uma exposição muito grande,
Aí realmente foi quando o pessoal até do licenciamento veio. Naquela época, o Galo estava na Libertadores jogando contra... Eu não lembro que jogo que era. Foi quando lançou o primeiro copo. Aí foi o meu primeiro contrato de licenciamento, foi com aquele galão aqui, ó. Fantástico esse galo. Esse galo aqui, ele tem uma história muito legal. Ele foi, em 2021, teve aquele jogo contra o Palmeiras, aqueles jogos, né, que acho que era semifinal da Libertadores, e quando teve o jogo aqui em Belo Horizonte, isso, foi quando a gente não classificou, o Hulk até acho que perdeu um gol, e aí a gente não foi classificado, porque valia o gol fora, né, alguma coisa assim. E aí, foi quando eu comecei a desenhar esse galo, porque eu recebi da comunicação do Atlético para a gente fazer alguma coisa desse galo, que eu já tinha desenhado, já tinha ido para as redes sociais essa criação, só que eu queria fazer ele de frente. Aí foi quando me veio essa ideia de desenhar esse galo que eu já tinha feito, desenhar ele de frente, só que com a cara assim, olhando para a gente, para colocar nas redes sociais e tal. Na verdade, eles queriam fazer alguma coisa disso na época porque acho que já tendo uma conversa, que o galo ia ser... Tava bem, né? Tava indo para um caminho bom. Na semifinal, eu acho que o Galo já tava bem lá no Brasileiro, né? Já tava caminhando para a reta final. E eles queriam já pensar nisso, que tá toda naquela vibe lá nos bastidores de fazer alguma coisa. Então esse Galo, ele foi bem naquela derrota, naquela eliminação. A gente tinha que levantar a cabeça, na verdade, e ir para frente. Foi naquele jogo depois do Internacional, né? O Galo foi eliminado pelo Palmeiras e já no Brasileiro a gente tava com temor de a moral cair. E aí não, o Galo foi naquele jogo que foi realmente que o pessoal falou assim, cara, estamos determinados a ganhar esse Brasileiro. Ganhou do Inter, acho que era o Inter, se eu não me engano. O Galo ganhou, aí pronto. Aí deslanchou. Aí ficou a 10, 12 pontos do Flamengo, sei lá quantos jogos, mas eu sei que... Então, assim, foi coisa absurda. Então, foi uma virada de chave ali, sabe? Esse Galo, para mim, foi isso. O momento pior do Galo naquele ano, veio esse Galo. E quando depois eu fui ver ele nos trielétricos, lá no LED do Mineirão, no mosaico, né? Que a galera gostou tanto desse Galo, foi no primeiro mosaico da final da Copa do Brasil, em 2021, que o Galo já estava jogando contra o Atlético Paranaense. Eu tava lá, quando eu vi aquele Galo subindo ali, cara, pra mim foi... Eu falei assim, não precisa mais nada. Não precisa mais nada. Foi o auge ali. Não, pra mim já foi assim, cara. Todo mundo me ligando. Mas ainda assim eu insisti com o mando da massa, né? Então pra você ver. Que eu pensei assim, cara, acho que eu vou tentar. Mas eu tava meio na dúvida, sabe? Eu tava meio... Por mais que tudo que aconteceu foi excelente, eu tava na dúvida. Só que aí, assim, cara, eu falo assim, Deus tem coisa assim maravilhosa na nossa vida, né? Quando a gente tem paciência, a gente trabalha, né? E aí quando em 2022 veio esses primeiros contratos, realmente assim, aí foi quando eu comecei a trabalhar profissionalmente com o Galo mesmo, assim, contratos de trabalho, aí veio a parte de licenciamento e depois outros trabalhos em cima não só desse Galo, mas outros desenhos que foram feitos, né? Inclusive, eu vi que você plotou o ônibus da base aqui, né? Eu vi no seu currículo aqui. A história desse aí foi em 2021 também, cara. Foi quando o pessoal da inovação fez um concurso, foi um outro concurso. Pegaram 3 designers para poder a massa escolher através do aplicativo Sócios, né? E aí eu fiz esse galão que já tinha começado, esse galo já tava já criando forma. Já tinha ganhado forma, na verdade. E aí eu fiz ele de ladão e a galera meio que gostou e foi aprovado. Pra caramba. Aliás, acho que é dele que eu tava falando aqui, que esse galo de lado aí top demais, cara. Muito legal. Pois e aí eu usei ele na inauguração do ano passado da Arena, né? Quando lançou a camisa 3, aquela preta, amarela. Uhum. O pessoal da comunicação falou, Will, vamos fazer o lançamento da camisa aqui e tal. E eu já tinha feito esse galão, só que meio de ladão, pegando essa do ônibus, inspirada dessa do ônibus. Aí tava lançando a camisa 3, eu falei, manda pra mim direitinho os desenhos e tudo. Aí eu peguei, coloquei betano, coloquei tudo, aí saiu nas publicações do Atlético, né? Foi legal pra caramba também. Além do galão, eu também vi que você fez alguma... Aí eu já acompanhando mais seu trabalho mais recente, inclusive,
Eu vi que você fez algumas artes também dos jogadores, né? Algumas coisas assim que você tem postado com relação aos jogadores. Me conta como é que tá. Como é que você fez essas coisas aí, cara? Pois é, então, em 2021, na verdade 2020 eu acho, não, 2021 mesmo, começou aquela brincadeira dos heróis, né? Hulk virando o Hulk, o Homem-Aranha do Homem-Aranha. Aí quando veio o Diego Costa, eles me pediram para fazer alguma coisa também, meio que Homem de Ferro, assim, sabe? Uhum. Colocaram ele também como Justiceiro, a gente desenhou ele como se fosse o Justiceiro. A marca do Justiceiro era aquela logo de 1950, fazendo a caveira. Que legal! Uma hora eu vou postar esses desenhos de novo, porque tava tudo no X, né, na rede antiga aí. E aí a gente fez aquilo lá com as redes sociais, a comunicação do Atlético, né, através do Emerson Maurílio e do José Augusto, né, uns amigos aí da comunicação, pessoal bacana demais. E aí a gente foi fazendo essas coisas de heróis, só que a gente meio que teve que parar por causa da Marvel, né? A Marvel começou a chamar atenção. Naquela época teve até uma polêmica, né? O pessoal falou, Marvel e Hulk, vamos fazer um contrato, não sei o que mais. Bem disso. Você lembra, né? Lembro. Então teve... por causa um pouco disso também. Por causa esses desenhos não pôde fazer muito mais, assim, dele como Hulk, sabe? Só bem no início, assim, fazendo mais quando o Hulk chegou. Aí teve o Diego Costa. Até o Diego Costa, acho que dava pra fazer umas coisas meio Marvel, assim. Depois era pra fazer... Aí depois eu fiz outros desenhos de jogadores para o campeão brasileiro. A festa do campeão brasileiro. Aí eu fiz, desenhei todos os jogadores, os principais, assim, e a taça, né? Aí esse desenho, ele foi para as redes sociais do Atlético, virou... Tinha até o desenho dele aqui, acho que eu não tenho aqui agora, mas vai virar um desenho também depois que eu cheguei a vender, né? Mas a gente tem que ter cuidado porque trata com jogadores, aí você tem que fazer contrato com jogadores. Cheguei a fazer com o Hulk em 2022, cheguei a fazer, mas bem rápido, porque ali esse contrato com jogadores não é fácil de se fazer, né? Ele é muito detalhe para ser mexido ali. Inclusive, de vez em quando eu faço umas besteiras aqui pro canal, né? Canal pequeno, ainda não vou ganhar processo. Tomara que não. Mas de vez em quando a gente faz umas besteiras aqui, eu já coloquei o Igor Rabelo de Thor. O Homem-Aranha e o Hulk é normal, né? Teve um outro também que eu fiz que ficou bacana. Mas aí é aquela montagem de design, né? Não é desenho, porque obviamente eu não sei desenhar um palito fora. Isso aí não pega problema, não. Porque o meu problema foi por causa do Atlético. Uhum. Não fazer... o Atlético, quando ele lança uma arte nas redes sociais, são artes oficiais dele, né? Exatamente. Então você vão vendo um clube, e aí se a Marvel ela começar a falar não pode, porque aí pode vir um processo. Agora, por exemplo, eu fiz uma do Hulk, ele levantando, assim, fazendo, destruindo a camisa dele e tal, eu fiz outras assim nesse sentido. Não tem problema, porque eu estou fazendo como artista e não estou envolvendo o Atlético nisso, né? Uhum. Então, até o Hulk curtiu lá. Né, eu postei a primeira vez, foi legal pra caramba. Então, assim, tem umas coisas assim que você pode fazer pra você, entendeu? Mas você não vai usar isso comercialmente como o Atlético ele usa. Até peguei aqui pra ver, ó, aqui, ó, já coloquei o Everson de Senhor Incrível, né, do Homem de Lá. Já ficam as ideias pra depois pra você, hein? Já fiz aqui no canal o Paulinho de Gavião Arqueiro, que é óbvio também, né? Sim, e o Scarpa também eu fiz de skatista prateado, ficou legal também. E skatista prateado, legal. Essa ideia aí é muito bacana. A gente quer fazer muito essas coisas, né? Mas aí às vezes você não pode fazer muito, assim. Então acabei que a gente teve que fazer os jogadores normais com a camisa do clube, né? E aí a gente fez na época que o Galo foi campeão brasileiro, aí foi legal pra caramba. Vamos ver, quem sabe a gente repete pras próximas aí, né? Vamos torcer. Mais pra frente, quem sabe vai ficar. Porque é legal, cara. A torcedor gosta dessas comparações, fica muito bacana. Você fez esses trabalhos pro Atlético e depois também apareceram vários outros trabalhos fora do Atlético também, né? Deve ter aparecido muito mais trabalhos fora do Atlético depois disso. Pois eu não falei uma coisa. Quando em 2021, no final de 2021, foi exatamente em 2021 quando eu comecei a fazer meu primeiro trabalho fora do Brasil, de quadrinhos. Eu recebi um convite de um editor no Canadá, e ele estava fazendo uma graphic novel
para lançar nos Estados Unidos. Eu fiquei super empolgado, porque eu nunca tinha feito quadrinho. Não sei se você lembra da história. Desde 2016 eu estava estudando. E aí chega um ponto que a gente fica meio desanimado, assim. E aí, só que eu continuei estudando. Desenho você tem que estudar. Ainda mais quadrinho, que quadrinho então, acho que é fácil, principalmente esses americanos, né? Quando você vai trabalhar quadrinho internacional, você tem que estudar narrativa, não é só desenho. Então, quando eu recebi esse convite, foi quando eu fiz um teste da Tomb Raider, né? Que é aquela personagem, né? Todo mundo conhece, aquela heroína. Eu fiz umas páginas lá que o pessoal gostou muito, em 2020, final de 2020. Quando eu postei aquilo, aí chamou a atenção do editor, e eu fiz meu primeiro trabalho, assim, eu não fiz só como desenhista, eu trabalhei dirigindo uma equipe, um pessoal que estava aqui no Brasil, em várias partes do Brasil, cada um com a sua parte, de colorista, de designer. Então eu acabei conseguindo gerir uma equipe e a gente montou uma graphic novel que foi lançada nos Estados Unidos no meados daquele ano de 2021. Inclusive, nesse momento, eu fiz o Mando da Massa 2, comecei a fazer coisa pro Atlético. Então, foi assim, 2021 foi mágico, de todos os sentidos. Foi o meu primeiro trabalho internacional, aí eu fiz outros trabalhos colaborativos, inclusive uma ilustração para um game que estava lançando em Los Angeles, estava sendo lançado nas plataformas lá da PlayStation, da Microsoft, né? E aí eu fiz uma ilustração de uma heroína também, que era de um trabalho independente, estava sendo lançado lá, eles pediram, me acharam também, e fiz esses trabalhos, primeiros trabalhos nos Estados Unidos, então foi muito legal, sabe? Ficou muito, muito empolgante, assim. E aí em 2022, quando eu fiz o primeiro manto, logo teve o convite de uma agência, que ela tem uma sede aqui no Brasil, né? Tem um parceiro aqui no Brasil, lá na Paraíba. Inclusive, um abraço pro Alzir aí, que é cara sensacional aí, virou um amigo, cara que começou fazendo uns testes com ele. Então, assim, em 2022, aconteceu isso. No início de 2022, eu já estava fazendo esses testes lá nos Estados Unidos e tive esse primeiro trabalho. E aí foi quando o Alzir, né, que é o cara que é representante aqui no Brasil, lá da Paraíba, inclusive um abraço para ele, eu fiz esse contrato com ele, eles me pediram, falaram, Will, estamos convidando para você fazer um primeiro trabalho e já tem um negócio para você. E foi para fazer um herói que era daquela Liga Extraordinária, não sei se você lembra do Alan Quaterman. Sim. Aí me chamaram para fazer. Você fez o Quaterman? Fiz, me chamaram, eu fiquei louco, né? Caraca, mano! Aí eu falei, cara, que legal, vou fazer o Alan Quaterman. Aí era uma revista que ia ser lançada só em julho, né? Mas eu lembro que naquela época, o pessoal tá pegando Covid e tal, e eu tava com Covid fazendo aqueles desenhos, né? E eu tinha que entregar em 10 dias, né? Eu falei, cara, eu vou ter que correr com isso aqui. E eu tinha acabado de fazer o desenho do manto. E aí, quando saiu o resultado do Manto da Massa, eu já tinha feito mais outro trabalho para uma outra heroína da editora Dynamite também. E essa heroína foi lançada nos Estados Unidos na semana do Manto. Então foi uma alegria dupla, né? Na semana do Manto, foi 10 de maio, foi na mesma semana que lançou meu primeiro quadrinho nos Estados Unidos. De fato, numa editora, né, de quadrinhos. E aí foi quando... Nossa, foi muito legal. Aí eu fui curtir e tal, aí eu já fui recebendo trabalho atrás de trabalho. E aí foi quando começou minha carreira de quadrinista mesmo. Só que é muito difícil, cara. Assim, eu dei uma parada o ano passado. Eu tive um trabalho que foi de 2022 a 2023, aí eu me foquei com ilustração e agora eu tô voltando de novo. Então, que eu fiquei só mais com ilustração e depois voltei para quadrinho. Então eu continuo com os trabalhos, mas tô nessa luta aí, tô nessa carreira. Caramba, cara, olha só, eu descobri. Eu conheci o Quaterman, mas na verdade não foi nem pelo quadrinho, não. O quadrinho eu vi depois, eu conheci pelo filme. O filme. O filme ficou muito... Eu gostava o editor, inclusive, falou para pegar ele mais velho, mas não tão velho. Não chega a ser igual o Sean Connery, mas eu peguei ele como uma inspiração, mas eu tinha que pegar ele um pouquinho mais novo, entendeu? E aí tinha uma história lá com uns indígenas lá e uns caras que ele tem que encontrar e tal. E aí eu tinha que fazer ele um pouco mais Clint Eastwood, sabe? Uhum. E aí eu tive que pegar umas referências e tal, estudar. Então, ver filme, né? Eu tenho outros filmes do Alan Quaterman que o pessoal não conhece, que tem As Minas do Rei Salomão, é bem antigão. E tem também uma com Patrick Swayze,
que é aquele do Ghost, né? Aquele ator do Ghost, ele fez o Alan Quatermain, eu não sabia. E então, você vê como é que a gente descobre as coisas, né? E aí eu fui, cara, foi muito legal, foi uma experiência, assim, pô, sensacional, assim, quando foi, né, tudo naquele momento, né? Essa vida de quadrinista, de desenhista, com um torcedor do Galo também fazendo coisa pro Galo. Gente, o homem internacional tô pagando em dólar e euro, então merece deixar o like aí pra gente conseguir cada um. Deixa o like, por favor. Sensacional. Ô Will, agora então eu vou conversar um pouco com o Will torcedor, né? Afinal de contas, aqui é um canal de esportes também, a gente gosta de saber muitos convidados, até porque se eu deixar aqui eu já tô começando a interessar mais ainda pela sua história. Nós vamos ter que conversar algumas coisas em off, senão esse vídeo aqui vai ter 5 horas. Verdade. Mas eu quero saber um pouquinho como é que tá o torcedor Will. Falando um pouquinho, vamos começar de trás pra frente, vamos começar por hoje. Nós estamos gravando, galera, logo depois do jogo entre Fluminense e Galo, com aquela classificação épica, histórica, maravilhosa do Galo. Se Deus quiser, vai combinar. Gente, depois de uma classificação dessa tem que ser título, gente, não tem condição. Mas assim, primeiro, vamos falar de ontem. Como é que você tava? O que você tava fazendo ontem? Como é que você viu esse jogo do Galo ontem, cara? Pois é, cara, ultimamente eu não tô conseguindo ir na arena, tá muito difícil, e essa semana meus 2 meninos ficaram com conjuntivite, então eu tive que ficar mais em casa também, e trabalhando, né, eu tava trabalhando, ouvindo o jogo, só que aí eu parei, eu falei, cara, eu não posso trabalhar não, isso aqui tem que assistir, aí eu sentei com meu filho, e a gente assistiu, eu tive que ficar assistindo com fone, por causa da Paramount, né, que tava dando delay, Então é difícil, né, mas aí fui assistir com meu filho, mas para divertir com ele e, claro, né, não tem como, né, esse é um jogo é o jogo mais importante do ano, né, e cara, foi realmente assim, eu tava não tava desacreditado não, eu só achava que era muito difícil, mas aí eu tive conversando com alguns amigos, que você vai saber, tipo o Betinho, do Fala Galo, o Fael, né, lá do Camisa 12, e alguns outros amigos, assim, que a gente tava vendo, assim, cara, a gente precisa fazer algo, porque a gente já viveu isso. Vivemos isso em 2014, vivemos isso em 2013, vivemos isso em 2021. Então a gente viveu viradas, assim, né, 2022, esse ano mesmo, 2023, nós vivemos aí, né, no Penta do Mineiro. Então, assim, quando eu conversei com esses caras, eles também estavam na mesma vibe. Quando terminou o jogo do Bragantino, eu senti assim, cara, foi um jogo muito bom, importantíssimo pra gente virar a chave do Davidson. Principalmente. Então, assim, a gente viu que quanto que foi importante esse movimento, eu acredito, de novo, né? Então, eu tava assim, claro, com o pé no chão, sabendo que era um jogo muito difícil, e pensando, mas acreditando também, porque a gente já viveu isso. E eu acho que era muito factível, por mais que era difícil. Nós vivemos essa virada esse ano com o Grêmio também, né? Lembrando que agora 3-2 ali no finalzinho. Verdade. Pois só então. Tá atleticano, normal. Pois é. Então, assim, a gente. Eu sei que não é fácil, porque o atleticano tem essa coisa, né? Poxa, cara, tá batendo na trave, né? De novo e tal. Só que tem algo diferente por aí, sabe? Eu achei que é uma coisa, assim, um movimento que a torcida precisava fazer. E eu acho que foi muito justo, porque o jogo contra o Fluminense, o Galo jogou bem. Ele não jogou mal. Sim. Ele não, né? Ele deu vamos dizer, um azar, assim, né? No final do jogo. Mas o Galo merecia porque, né, teve chances. Então, assim, a gente fala, não, acho que agora. E eu sei que muita gente pedir a cabeça do treinador. Na época eu sempre fui defender uma defesa para ele, assim, falar, olha, não vamos tirar agora, vamos tentar um trabalho de longo prazo. Aconteceu isso com o Cuca, aconteceu isso com outros técnicos, né, que tiveram ali, né, essa coisa no início muito difícil, mas com a permanência a gente viu como é que foi bom, né? Com certeza. Aliás, você tá falando aí, eu tô lembrando, eu sou o passador de pano oficial junto com o Everton Guimarães. Everton Guimarães é mais conhecido, então ele tá na minha frente, mas dos canais alternativos, com certeza eu sou o maior passador de pano do nosso querido Gabriel Milito, que eu também sou um defensor do trabalho de longo prazo. Inclusive, lembrei aqui no canal que o nosso trabalho de longo prazo, um dos últimos que a gente fez de longo prazo, foi o que rendeu o maior título da história do clube, pô. E a galera às vezes não lembra que o Cuca chegou no Galo, não foi em 2013, foi em 2011.
Tomando uma pancada de 6 gols do Cruzeiro, perdendo 9 jogos consecutivos. Então, assim, quando a gente tem uma convicção no trabalho, eu pelo menos acredito que o trabalho tende a crescer. Na Europa a gente vê isso, tem técnico que fica lá 2 anos sem ganhar nada, com trabalho, às vezes até parecendo que tá medíocre para um grande clube, e de repente o cara começa a ganhar tudo. Então, assim, eu acredito muito no trabalho do Milito, e a gente vê que os jogadores acreditam, né, Will? Você que já chegou até mais próximo deles do que hoje, dá pra gente ver até de longe que a galera gosta muito do Milito, né? Gosta. Dá pra ver, assim, que, cara, é muito claro, né? A gente vê, assim, claro que nem tudo vai ser flores, porque são pessoas, né? A gente viu isso mesmo entre o Cuca e o Hulk naquela época, né? Não foi fácil. A gente achava que ia até dar zica, né? Que não ia dar pra ter nada. E aconteceu o que aconteceu, né? Então, assim, depois disso tudo, a gente já sabe que tudo é possível. Então, agora parece que a coisa encaixou. E depois de ontem, cara... Depois de ontem, eu acho que eu tive mais certeza ainda de que a gente precisa ter esse trabalho a longo prazo com o Milito, né? Fazer boas escolhas de elenco, né? Eu confesso, assim, que o Davidson, por mais que eu sempre quis que ele tivesse no Galo, eu tava um pouco meio que assim, será que realmente? Eu tava começando a pensar, será que ele realmente... Mas desencantou, né? Ele já mostrou que era uma trava mesmo. A mesma coisa eu acredito do Paulinho também, né? Que também tem uma trava ali que eu acho que vai desbloquear. Talvez já tenha desbloqueado e a gente não percebeu, porque a questão dele foi só mais ali a definição. Mas o jogo foi bom, ele jogou bem, acho que todo mundo ali jogou bem ontem, então eu acho que o Milito tá conseguindo aos poucos, né? Eu sei que ele não é um técnico experiente, mas eu acho que ele tá encaixando e o Galo vai crescendo junto. Exatamente. Paulinho, nós já percebemos aqui no canal Galo React, porque eu falo sempre que não tem ninguém que tenha uma movimentação e posicionamento melhor do que o Paulinho no Clube Atlético Mineiro. Não tem. Por mais que a gente tenha que criticar, acho que a crítica é válida, porque é o que vai fazer o jogador melhorar. Às vezes ele vê a crítica e corre atrás de até se afirmar, de calar a boca dos críticos, né? Mas há uma diferença entre criticar e pegar no pé. Acho que você até falou aí, porque tinha muita gente pegando no pé mesmo, do Milito. A gente teve a época do Everson, que eu não sei por que até hoje, porque o Everson foi o maior goleiro de 2021, assim, disparadamente. E mesmo assim ainda tem gente que gosta de criticar. Teve a época do Gemerson, que já saiu. Enfim, até o Hulk já teve ali sua época, o Scarpa quando chegou também. Então, assim, às vezes a galera esquece que tem que ter essa paciência. E os jogadores... Agora o Bernard também tá vivendo esse momento agora que não tá num bom momento. Verdade. Então, assim, devagarinho eu também acredito que o Galo vai desempenhar bem o seu papel esse ano. E o Eu Acredito voltou pro coração então, Will? Eu acho que sim, cara. Eu vi assim mais geral, porque conversando com essas pessoas, né? Você vai no grupo, conversa com as pessoas, você já vai percebendo que nas redes sociais também tem algo diferente, né? Até aquele vídeo que saiu do Hulk, né? Aquilo ali, eu vi um pouco dos bastidores daquilo, eu não posso contar muito, mas, cara, foi muito massa, porque aquilo ali surgiu depois do jogo do Bragantino, é a única coisa que eu posso falar. Mas, cara... da carta aberta que ele fez, né? Aquilo ali foi sensacional, sabe? Foi muito necessário. Aquilo foi um catalisador para que houvesse esse movimento, né? E aí a torcida foi lá no CT, os jogadores foram lá receber a galera, né? Então foi muito legal de ver que há uma sintonia que a gente combinou com aquilo no estádio. Era o meu desejo de atleticano. Assim, voltando um pouquinho atrás, você falou um pouquinho de 2021 também, você acompanhou bastante, estava ali perto. 2014, 2013. Já vou até entrar mais ou menos naquela brincadeirinha que eu já faço com a galera, assim, mas hoje eu vou fazer de uma mecânica diferente. Vai ser uma mecânica um pouco mais explicativa. Eu quero saber pra você primeiro, de todos esses títulos que você viu agora, né, na sua... Perdão se eu for indelicado, mas você pode falar a sua idade? Eu tenho 43. Cara, nós somos quase contemporâneos. Eu tenho 38, então nós somos quase contemporâneos. Pô, que é isso. Qual desses títulos nos seus 43 anos que, assim, mais marcou você? Você fala assim, nossa, esse aqui foi especial por isso. Eu sei que todos são especiais, mas tem um que é mais. Tem um que você... Na hora que você lembra, até arrepia. Ai, cara, eu lembro de 2013. Libertadores. 2013, Libertadores foi... assim, o único problema de 2013 é que eu não tava aqui.
Eu comemorei sozinho. Tá no Paraná. E eu tava no Paraná nessa época. E, inclusive, eu estava conversando com a minha esposa nessa época. Porque a gente conversava, né? Namorava assim, telefone. Nessa época eu usava Skype. Então, era assim. Só assim. E aí foi até engraçado, porque eu tava com delay, cara. E aí minha esposa no telefone falou, o Galo foi campeão. Já tinha, acho que tinha 20 segundos de delay. Aí... Pensa aquela tensão, eu vendo os pênaltis, vendo tudo aquilo ali. Aí de repente eu falo, não, o Galo foi campeão. Eu falei, pelo amor de Deus. Aí eu saí correndo, larguei o telefone, saí gritando, sozinho naquela cidade pacata, aquele espaço pacata que eu estava. Silêncio total, né? E um maluco lá que sai correndo e gritando. Agora, assim, de vivência, né? Porque eu estava presente, pra mim, cara, foi... Cara, o que me pegou foi a Copa do Brasil, de 2021. Apesar que teve de 2014 também, né? Que 2014 foi em cima do rival. Eu já tava aqui, só que eu não estava no estádio. Uhum. Agora, em 2021, eu já estava, né? Então, tem essas diferenças, você estar presente ou não, ou estar na cidade ou não. Então, tem essas 3 classificações para mim. Agora, de emoção, por estar na final e vendo o meu trabalho ali, então era torcedor, atleticano, tudo, aí foi 2021 mesmo, cara. Não tem como. Não tem como falar diferente, não. Porque eu vivi também a Conmebol de 97, né? 92 eu não era muito pequeno, mas agora de 97 também pegou pra caramba. Aquele ano também de 97 teve a Copa Centenário, que o Galo jogou contra o Milan. Só o fato de eu jogar contra o Milan já foi muito louco aqui. Foi muito legal, assim. Eu vibrei bastante lá. E aí depois eu fui morar fora, então eu já não peguei rebaixamento fora. Então, agora, assim, o que marcou mesmo foi 2021, cara. Muita gente, aliás, sobre o rebaixamento, naquela época tinha a sensação de que tudo poderia acabar, e acabou que a força da torcida fez o Galo, na verdade, renascer. Como é que você viu essa questão aí do rebaixamento? Porque eu já falei várias vezes aqui, né? Vou repetir aqui agora porque nossa audiência é rotativa. O momento que eu me senti mais orgulhoso foi 2005, quando o Galo foi rebaixado. E, diferentemente de 95% de todos os clubes que foram rebaixados, não teve quebradeira, não teve vaia, teve uma torcida maravilhosa que encheu, lotou um estádio para incentivar os meninos da base e começou a cantar o hino. Aquilo ali, só de falar eu já tô arrepiado aqui de novo. Como é que você viu esse momento também? Cara, eu lembro que quando eu tava fazendo essa camisa, chegou nessa época. Porque justamente em 2005 foi criado o Galo Doido. E eu coloquei isso. Só o fato de eu colocar Galo Doido, a galera já, alguns, minoria, quase nada, mas teve, de gente se doendo. Falou, cara, não coloca essa data. Foi por quê? Não, porque é por causa disso. Não, foi não. Eu ia colocar até a Série B aqui. Mas eu falei, acho que não. Acho que vai pegar muita polêmica. Então eu vou com o Galo Doido, que foi criado naquela época. Olha só, nessa época. Uhum. Então, mas, assim, eu também tenho o mesmo pensamento que você, tanto a gente não tem a rede social lá que saiu para comprovar. Mas eu fiz uma postagem sobre aquela transmissão que acho que era o João Guilherme que tava narrando. E acho que era João Guilherme, né? Acho que era. Era, e aí... tanto é que ele comentou. Aquele que tá no Sport TV que narrou, que ele até comentou, esqueci o nome dele. Um moreninho que apresenta lá no Sport TV, bom pra caramba. Mas enfim, eu vi a narração dele. Então, teve o comentário, era comentado dele, narração, não sei se era comentário, narração, ele falando, tem aquele vídeo famoso dos atleticanos chorando, cantando o hino, né, e eu republiquei aquele vídeo ano passado, não, esse ano, eu republiquei esse ano, falando, gente, vamos voltar às nossas origens, vamos lembrar de quem nós somos, e porque tava tendo aquele papo da arena, da acústica, aquela coisa da torcida, então todo mundo tava ali brigando por causa disso. Eu falei, não, gente, vamos começar aqui como a gente sempre foi, e vamos começar com torcida. E aí aquele vídeo repercutiu tanto, cara, deu centenas de milhares de visualizações, cara, correu fora da bolha, eu recebi hate, tudo quanto é lado, dos rivais, flamenguista, de tudo quanto é lado. O João Guilherme veio
mandou uma mensagem falando, cara, que legal relembrar disso, ele compartilhou, e eu agradeci ele, sabe? Então foi muito legal, porque só isso já resume minha opinião em cima disso, que eu acho que aquilo ali foi a virada de chave do Galo, e é super importante. Eu colocaria na camisa, mas como eu já coloquei o Galo doido, 2005, pronto, já coloquei que é um ano que foi super importante, porque veio o Galo doido também. Eu também penso que não tem que ser motivo de vergonha, não, muito pelo contrário. Quem tem vergonha de cair e levantar de novo é quem nunca caiu, né? Enfim, então, o atleticano, ele foi forjado muito nessa questão de sofrimento, e querendo ou não, gente, tem que lembrar que time grande cai, mas sobe no ano seguinte, né? Exatamente, não fica 3 anos. Provoquei. Não aguentei, desculpa, gente. Eu não resisti, vocês sabem como é que eu sou. E aí eu quero saber também, então, pra gente ir mais pros finalmente aqui, né? Sim. O papo tá muito bom, tá? Só pra constar aqui. Show de bola. Se Deus quiser, eu vou trazer o Will depois aí pra fazer uma live ao vivo também com a gente, pra galera fazer perguntas lá do chat e tudo mais. Show. Mas eu quero saber o seguinte, dos ídolos do Galo, como é que tá o seu ranking, top 5 ídolos do Galo? Que é uma pergunta sempre difícil pra caramba. Peguei de surpresa, esse é o nosso joguinho do final. Peguei de surpresa e eu quero o seu top 5 de ídolos. Pode começar pensa aí um pouquinho. Coloca do quinto para o primeiro. Quem que você fala assim, pô, esse cara... cara... Obviamente, rapaz, é mais fácil ser de quem você viu, né? Porque a gente falar de quem não viu é difícil. Igual... Você pegar 5 é difícil, hein? Acho que 10 já é difícil. Mas vamos lá, né? Tem uns que marcam a gente, né? Eu acho que não é nem... Quando você fala assim, né? Do ídolo, daquela pessoa que te marcou, né? Aquela pessoa que você admira. Foi um dos primeiros... Um dos primeiros que me marcou na época foi o Taffarel, cara. O Taffarel ali... Tem o Taffarel... Tem o Marques, que eu injustamente tinha tirado ele porque estava entre o Tardelli e o Marques, e o Tardelli realmente teve uma relevância muito grande, né, como um artilheiro e tal, mas se pegar aquele amor para a camisa, né, e aquilo tudo que representou, eu colocaria o Marques também, que marcou muito a minha geração também, né. Grande xodó da massa, você é doido. Exato. E, cara, aí... Nossa, cara. É difícil, hein? Você pegar assim, falar... Não, aí preocupa não que a ideia é a gente avacalhar mesmo, que é a vida do nosso convidado. Pois é. Cara, eu colocaria o Rei, com certeza o Rei. Só que o Rei, cara, o Rei acho que eu deixaria em primeiro ainda. Hors concurso. Porque eu colocaria o Ronaldinho Gaúcho como terceiro, Hulk e Ronaldinho. Por quê? Porque, cara, o Hulk, ele para mim, assim, ele tem uma relevância não só dentro de campo, fora do campo. Ele já tá numa época que ele já transpassou muita coisa, e o Ronaldinho, com a relevância dele internacional que ele sempre teve, no Galo ele construiu uma história maravilhosa. Com a torcida, aquela sinergia com a mãe dele, né, e toda aquela coisa que a torcida teve com o Ronaldinho, e a saída dele foi uma saída muito sofrida, né, muito difícil. Então, assim, ele realmente tem que estar. Só que acho que o Hulk, ele deu uma passadinha, sabe, nesse sentido. Você já resenhou com o homem lá? Oi? Já resenhou com o homem, com o Hulk? O Hulk ainda não. O Hulk, apesar que eu tô fazendo um trabalho com ele agora, né, atualmente, só que eu tô fazendo através do agente. E o agente dele... me pediu até pra a gente fazer uma entrada pra ir lá, porque eu tenho umas artes pra levar pra ele. Então ainda não conheço ainda pessoalmente, mas tem até um quadro dele aqui, ó. Você pegar aqui? Deixa eu ver se dá pra ver. Não dá pra ver, né? Subindo um pouquinho aqui, ó. Deu. Então, esse também eu tenho. Tem aquele galão, né? Você pisa na areia, sai Esse galão aí tem outra história também, mas a gente pode contar outra hora. Mas dessa foto aqui do Hulk, que é conhecida, ela é do mosaico da Copa do Brasil de 2022, quando teve o jogo contra o Flamengo. E, cara, aquilo pra mim também foi muito marcante. Foi um jogo muito marcante, porque teve o jogo contra um grande rival e também um mosaico que estava subindo ali no Mineirão, né? E o Hulk, o Pedro Souza, que é um excelente fotógrafo, tirou a foto exatamente na hora que o Hulk estava passando, aquela foto ganhou o prêmio. Inclusive, foi a foto do ano. Aí eu fiz um quadro que está autografado pelo Hulk,
e pelo Pedro Souza. E o Hulk, ele escreveu lá, mandou mensagem agradecendo, e foi muito legal, sabe, de ver isso, sabe? E o próprio Pedro, né, que me ajudou nisso, que ele é amigo do Hulk. Então, assim, ainda tá faltando ainda esse momento para resenhar lá. Tô doido pra encontrar com ele um dia. Massa demais. Quando resenhar, vem aqui contar pra gente que eu vou querer saber. Que eu sou curioso. Com certeza, mas eu já tô fazendo um trabalho com ele, que é um trabalho pessoal do Hulk, um desenho dele, né? E aí ele aprovou, gostou do desenho que eu tinha feito. Eu até cheguei a postar um desenho dele, quem quiser pode ir lá nas minhas redes sociais. Eu tô sempre postando algumas coisas desses trabalhos, assim, né? Foi muito legal. Que legal, cara. Will, primeiramente eu tenho que te agradecer demais por todo esse tempo que você cedeu pra gente. Bate-papo da melhor qualidade. Já vou te avisando que eu vou te encher o saco em off, porque a gente tem interesses em comum e eu vou querer conversar muito, porque eu adoro quando eu acho gente que tem interesse em comum. Eu já tô te avisando, você vai ter que me aguentar, não tem jeito. Mas, cara, que bacana. Eu quero te agradecer de coração aí por ter cedido esse tempo pro nosso canal, que ainda é pequenininho, nós ainda estamos crescendo, então às vezes é até difícil a galera aceitar. E você, na sua humildade aí, veio aqui, contou tudo pra gente. Papo massa demais. Faz o seu jabá também, conta onde é que a galera te encontra e deixa seu recado final aí pra massa. Muito obrigado de coração. Que isso, cara, eu que agradeço. E só dar uma pincelada nesse final que você falou da resenha do Hulk. Sim. Só pra pegar esse gancho dessa última parte, porque eu tive uma resenha muito boa com o Rei, né? Eu coloquei ele em primeiro lugar. O Ronaldo eu já tive não foi uma resenha, mas foi uma coisa de rede social que ele compartilhou um desenho meu, 2016 inclusive. Fiz um desenho, ele compartilhou, escreveu, olha, aqui é o desenho do meu amigo Will e tal. E foi muito legal. Agora o Rei, eu fui na casa dele, a gente conversou, eu presenteei ele com uma arte e ele pediu para eu autografar o desenho para ele desse galo aqui, né? Tá na casa dele. E a gente pôde passear lá na casa dele, tem um jardim enorme, nossa, um lugar bonito. E aí, cara, assim, a gente tomou café, conversamos. Então, assim, cara, o Rei, ele é um cara, assim, que merece realmente o nosso reconhecimento pelo que ele fez, né? E, cara, eu quero novamente agradecer pelo convite, acho que foi um momento muito bom, eu gosto, cara, independente de tudo que você falou em relação a tamanho de canal, essas coisas, a questão é o tipo, né, o espírito da coisa, né? E você tem uma relevância, sim, porque quando eu tava falando lá que eu tava ouvindo nos canais, mas não era nem dos bastidores, era ao vivo mesmo, algum comentário seu e falar, Léo Brasil, não sei o quê. Sabe, quando a gente vê essas coisas, a gente sabe que tá chegando de algum jeito. Verdade. Né? Então, assim, e aí eu fiz questão de conhecer seu canal antes dessa conversa, não só por causa dessa resenha, mas porque eu gosto de conhecer vários canais. Vários, cara, dezenas. Tem gente que não sabe, eu tô lá, às vezes, olhando, conhecendo, porque eu gosto de ouvir o que a torcida fala, quais são as perspectivas em relação ao nosso clube, até o nosso trabalho, né? Quando tem no Manda Massa, o pessoal comenta os mantos, aí a gente vai conhecendo os canais. Então, o React eu conheci, acho que na verdade, eu conheci no TikTok, se eu não me engano. Você tem TikTok, não foi? Tem, eu posto algumas coisas lá no TikTok. Então, eu acho que eu conheci lá mesmo, de fato. E eu achei muito legal. E eu achei legal quando você me chamou. Então, cara, muito obrigado mais uma vez por essa resenha, por essa conversa de atleticano com atleticano, né? E, cara, estamos aí à disposição para ajudar qualquer coisa, precisar conversar, a gente marca, né? A gente ajeita agendas. E é isso, eu queria mandar um abraço para todo mundo aí que está assistindo, que, né, quem quiser conhecer meu trabalho, estou no Instagram, nas redes sociais, né? Não sei se você vai colocar alguma coisa vai estar na tudo descrição. Aqui na descrição, galera. Então pode colocar lá no Instagram, estou como Will Rios, você já vai me achar. Eu tenho também um perfil que chama Artes Galo, que esse Artes Galo a gente tem uma coisa com os artistas atleticanos. A gente está envolvido também com Califórnia Alvinegro, que é esse movimento grande que tem. Além do Thiago Scap também, com os mosaicos, com Felipe Arco, né, no Califórnia, outros grupos. Vai participar futuramente, se Deus quiser. Que joia. Então, assim, todo esse pessoal que está envolvido com artes visuais no Atlético, a gente quer valorizar esse trabalho dos artistas, quem expressa a sua arte através do seu design, sua ilustração, seu desenho, né, seu grafite, né, os mosaicos que estão sendo feitos, tudo é arte. Então, Arte Galo, ele é um perfil que a gente criou. Quem quiser seguir lá, ele é justamente para poder valorizar
essa galera que cria aí. Então tem muita gente boa aí, eu fiquei conhecendo agora o Athletic Comics do Lucas, tem o Jardel Lucas também, que tem um perfil também, muito legal, que é colaborador do Camisa 12, tem o André Fiduci. Oi? Tô seguindo essa galera toda no Blue Sky. Isso, no Blue Sky também estou lá, como Will Rios, agora eu coloquei willrios.com.br, dá para colocar lá, né, deixei lá. Então é fácil de me achar, a gente está sempre postando coisas relacionadas a isso, que a gente comentou, né, Manto da Massa também a gente sempre está envolvido, tive no júri junto com os meus amigos de Manto da Massa, e é isso, eu queria mandar um abraço para minha família, minha esposa Camila, meus 2 filhos aí super atleticanos, e quem tiver na Arena MRV for fazer o Tour Arena MRV, naquela plotagem que tá na sala de imprensa, tem umas torcidas lá, tem a nossa família desenhada com manto 3, então procura a gente lá, é igual Onde Está o Olha, aí você procura lá na torcidinha, perto do Galo Doido, tá bom? E é isso, galera, muito obrigado, um abração aí pra vocês. Valeu demais, meu parceiro, show de bola. É isso, meus amigos, mais um grande bate-papo sensacional, que podcast legal, velho. O Will é uma pessoa muito bacana, muito gente boa, obrigado de coração, Will, novamente. Lembrando pra você que tá me assistindo, tá aqui embaixo em todas as redes do Will aí, pra quem quiser acompanhar o trabalho dele, que é muito bom, trabalho muito bacana, né? Valorize aí os artistas, porque os artistas fazem um trabalho fenomenal pro Galo. Prova disso é o Will e outros tantos que nós vamos receber aí futuramente. E se você ficou até aqui também, agradeço de coração. Não esquece de deixar o like para dar aquela força pro nosso conteúdo sempre. Se inscreva no canal, através da sua inscrição, que esse canal vai crescer a cada dia mais e mais. Canal Galo React, canal feito pelo atleticano para todas as torcidas, especialmente para você, especialmente pro atleticano. Tamo junto, grande abraço e até o nosso próximo podcast GR. Valeu, falou!